Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. O meu nome é Rosane, hoje é dia 9 de junho de 2022. Irmãos, antes de começar a falar com vocês nesse vídeo a respeito dessa palavra que eu quero compartilhar, eu tenho uma notícia muito excelente para compartilhar com vocês. Nós ganhamos de presente um site, irmãos. E eu falo nós porque ele é de todos nós. O site é maravilhoso, tem um fórum lá para a gente conversar. Esse site, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Se chama jesussanto.com. E foi uma surpresa. Eu não estava esperando, uma pessoa entrou em contato comigo, uma pessoa que lida com isso, né? Essa pessoa se ofereceu para fazer o site e eu não opinei em nada nesse sentido de cores, letras. A pessoa fez o site, irmãos, lindo, para a glória do Senhor. Deem uma olhadinha lá. Tem toda a série Parábolas do Inferno que eu comecei a fazer em 2012. Tem testemunhos, tem a parte do blog, tem a parte do fórum. Se você quiser se inscrever para receber notificações quando for postada alguma coisa lá. Então, irmãos, é muito bom, é uma bênção que o Senhor preparou para a gente. Então, a nossa conversa vai ser por lá. Como está bem no começo ainda, o fórum ainda não existem conversas em grupo e tal. Então, vai ter tudo isso aí ainda, já tem o fórum lá pronto, já tem uns tópicos iniciados, apesar de que a gente ainda não conversou muito lá, porque acabou de começar isso. Mas deem uma olhadinha lá, se você quiser compartilhar com alguém algum texto, alguma palavra. O site está sendo alimentado à medida do possível, a pessoa está fazendo essa alimentação, a pessoa está me ajudando a responder, a pessoa vai ficar totalmente no anonimato, foi isso que essa pessoa pediu, só o Senhor sabe quem é. Então, irmãos, deem uma olhadinha lá no site. Aqueles de vocês que tiverem interesse, nós temos um grupo privado no Telegram ou Telegram. Eu não deixo o link mais disposto aqui publicamente, irmãos, porque entra muito robô, muito spam, né, propagandas automáticas. Então, para não ter esse exagero de postagens robotizadas, eu deixo o meu e-mail aqui embaixo para você. Você que tiver interesse em entrar no grupo, tem o canal e o chat, onde a gente conversa. Escreve para mim solicitando o link do grupo, o link privado, tá bom? E eu deixei privado justamente para filtrar muito isso aí, irmãos, para não dar problema, né? A gente acaba tendo muita postagem de robô, então não é legal. E, irmãos, o título deste vídeo, então, é A Diferença que Deus Faz. Eu quero começar lendo a palavra de Deus para nós no Salmo 101, versículo 6 em diante. Os meus olhos, aqui é Deus falando, tá? Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que eles habitem comigo. Eles habitem comigo, os fiéis da terra. Aquele que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Aquele que lida com engano não habitará dentro da minha casa. O que fala mentiras não permanecerá aos meus olhos. Cedo eu irei destruir todos os ímpios da terra. Cortarei todos os ímpios da cidade do Senhor. Parei aqui. Irmãos, ali o Senhor está falando claramente que Ele vai procurar os fiéis da terra. Ele não vai procurar qualquer um, Ele não vai procurar todo mundo. Hoje nós temos visto pessoas que não são pastores, são lobos em peles de ovelha, pregando mentiras, que o Senhor aceita todo mundo. O céu é a casa da mãe Joana, a eternidade com Deus é a casa da mãe Joana, e o Senhor ele não vai aguentar, ele vai passar por cima da palavra dele para receber todos os pecados que a gente comete lá. E não é assim, isso é antibíblico. São doutrinas de demônios, doutrinas de pessoas que têm a mente corrompida, a mente pervertida, pessoas que não têm compromisso com o Senhor, porque o Senhor faz uma separação.
Os meus olhos procurarão, outras versões dizem que ele procurarão os fiéis da terra. Aí você vê hoje em dia, meus irmãos, muita gente tomando aquele V de veneno, dando braço e querendo se enfiar ali no grupo dos fiéis. Querendo assim, nós não somos melhores do que ninguém, meus irmãos. Mas o que eu tenho notado, pelo menos depois que eu fiz alguns vídeos que eu fiz, eu tenho notado muita gente vindo falar comigo, a gente não pode se achar melhor do que ninguém. Não, de maneira nenhuma. Nós não nos achamos melhores do que ninguém, mais santos do que ninguém. Como os profetas falaram, eu não sou melhores do que os meus pais. Não sou melhor do que os meus pais. Só que é uma diferença aqui que o Senhor faz. Não é invenção da nossa cabeça, não. E aí a gente vê hoje, como o povo está tão acostumado com essa mistura do inferno que foi feita, que mistura todo mundo tá tudo igual, tá tudo perfeito, tá todo mundo... Deus vai falar assim, entre, todo mundo é oba-oba espiritual aqui, né? Então o povo tá tão acostumado com essa mentira do inferno, que quando você vem ler a palavra, eles acham que você tá tentando ser melhor, que você tá querendo se engrandecer para cima de quem foi enganado. O que as virgens sábias falaram quando as loucas foram pedir o óleo delas? Não. Ai, nossa, vamos dividir com vocês aqui o nosso azeite. Vem aqui, cadê? Você quer até onde? Que você quer 30 ml, 50 ml de azeite? Vou te dar. Elas não deram uma gota, meu irmão, do azeite delas. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio. O que serve a Deus e o que não serve. Então você não quer ver essa diferença? Eu quero ver e eu vou ver. E vários vamos ver sim a diferença. Sabe por quê? Porque é uma promessa de Deus para a nossa vida. E se você não gosta que Deus faz a diferença, você está bravo e irritado com uma determinação do Senhor. É isso? E você não quer que o povo de Deus fique feliz? Celebre uma diferença? Então, irmãos, eu tenho notado pessoas que criaram um desequilíbrio por causa dessas doutrinas do inferno, que Deus é o maior frouxo que existe, e que Deus aceita todo mundo do jeito que tá, pode fazer pintar e bordar, pode blasfemar contra o Espírito Santo, que tá tudo certo, e não tá tudo certo. São pessoas que odeiam quando elas ouvem a palavra verdadeira, odeiam quando ouvem a palavra de Deus, e ficam com raiva de quem celebra a diferença. Essa diferença é uma diferença celebrável, porque o Senhor, até naquele grande dia, meus irmãos, Ele vai separar. Ele vai pôr uns à direita, outros à esquerda. E aí você vai fazer o quê? Você que odeia a separação, odeia a diferença. Você que quer tratar todo mundo como fiel. Você vai falar, não, Jesus, para essa separação aqui. Ai, o Senhor não pode fazer isso. O Senhor é amor. Todo mundo tem que ficar tudo junto e misturado. Que divisão é essa, Senhor? Você vai falar isso naquele grande dia da separação? Porque nós já estamos vendo uma separação acontecendo, meu irmão. E se você não está gostando dela, examine o teu coração. O que acontece? O que acontece? Porque na palavra de Deus é prometida uma diferença. E é prometida uma diferença que a gente vai ver, vai enxergar com os nossos olhos. Quero aproveitar e falar, já falei em outro vídeo bem por cima, mas vou falar agora nesse aqui mais profundamente, sobre a paciência dos santos e a outra paciência normal. E se essas pessoas aí que tomaram o veneno, elas não tiveram a paciência dos santos, elas não tiveram a paciência dos santos. E não é a gente tentar enfiar elas no grupinho ali, porque o Senhor não enfia elas no grupinho, certo? A promessa aqui é para quem tem a paciência dos santos. Não é para todo mundo, não é para quem não teve. Não adianta querer distorcer a palavra. Aqui está a paciência dos santos, diz a palavra. Por que é que está falando isso aqui em Apocalipse? Depois daquele trajeto ali sobre a marca da besta? Tem um trajeto ali, meu irmão, que nos conta sobre a marca da besta. Vamos ler Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, versículo 12 em diante. Não, eu quero ler o versículo 9 em diante. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e a sua imagem,
e receber a sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre, e eles não têm descanso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, e aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então aqui eu estou vendo uma diferença. Eu não estou vendo Deus misturar e falar que tá todo mundo tudo igual, tá tudo certo para todo mundo. Ai, coitadinho, foi enganado. Não, foi enganado porque não estava com o Senhor, isso é um fato. E não adianta a gente querer inventar moda ali, irmãos. Já conversei a respeito disso naquele vídeo que foi removido do YouTube por censura, porque sabe que é um assunto tão idiota e tão bobo que eles não querem um assunto aqui, né? Por algum motivo bem interessante aí. E irmãos, a paciência dos santos, é essa paciência, estou colocando a palavra original na tela para você, é constância que se desenvolve somente debaixo de tribulação, participação nos sofrimentos de Cristo. A pessoa não participou dos sofrimentos de Cristo e você quer enfiar elas no mesmo grupinho de quem participou dos sofrimentos de Cristo? Deus não faz isso. Não é você que vai fazer. Se a pessoa não quis participar dos sofrimentos de Cristo, não quis estar alerta sobre esse veneno do inferno, você não tenta enfiar ela no grupinho não, porque Deus não vai permitir isso aí. Aqui está a paciência dos santos, não de todo mundo, ai, que agora que descobriu que fez besteira. Não, é uma separação que Deus faz, não é invenção nossa. Não é a gente se ensoberbecendo, se achando melhor do que ninguém. Somos nós falando a palavra de Deus. Vai ser uma diferença que vai ser vista, percebida. Olha a diferença que Deus faz ali, os meus servos. Olha a listinha do que Deus fala aí nesse versículo, estou colocando aí na tela para você. Mas vós, e os meus servos, mas vós, Deus faz diferença, meu irmão. E nós vamos fazer sim essa diferença. Nós vamos declarar sim essa diferença, para a vergonha do inferno. Os demônios têm essa mania de querer que todo mundo seja igual, tudo a mesma coisa, tudo enfiar o pecado e a blasfêmia, a goela abaixo do Senhor. Isso não vai acontecer e isso vai ser declarado. Deus faz diferença. Há uma diferença que por mais que a gente não goste, não concorde ou se magoe com ela, ela existe. Ela é bem real, meu irmão. E a outra paciência é a paciência normal, né? Paciência de aguentar e não desanimar com problemas, demorar para se irritar. Não, essa paciência que a gente tem no dia a dia, né? Não é dessa que o Senhor está falando. Ele está falando da paciência dos santos. E outra coisa que eu preciso falar com vocês aqui, irmãos, está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Só lembrando aqui, irmãos, nós sabemos que Apocalipse é o único livro da Bíblia Sagrada que diz para a gente não acrescentar e não remover nada, sob pena de condenação ali. Então eu estou lendo aqui um livro, eu não vou acrescentar, não vou tirar nada, e eu sugiro que você faça a mesma coisa, que a gente não fique inventando moda com Apocalipse e com nenhum outro livro. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. E não haviam, olha aqui o critério, olha o critério aqui. Não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, quem é que vai viver e vai reinar com Cristo por 1000 anos, meu irmão? É quem não recebeu.
e nem haviam recebido. Se a pessoa recebeu, eu recebi, mas eu me arrependi. Esaú não encontrou lugar de arrependimento. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Aqui diz, por acaso, você consegue enxergar aqui? E nem haviam recebido, mas os que receberam se arrependeram também. Tá escrito alguma coisa desse nível, desse grau aqui, meu irmão? Não tá. Tá escrito aqui, ó, se alguém receber, porém, se entender a besteira que fez, tá escrito isso? Não. O critério aqui para reinar com Cristo, nem haviam recebido. Não, mas é que eu recebi só a primeira dose. Nem haviam recebido. Não, eu recebi só 2. Nem haviam recebido. Não, mas é que eu entendi, depois da terceira dose, nem haviam recebido. Nem haviam recebido. E se você, meu irmão, você escolhe que time que você tá, de uma vez por todas, antes que seja tarde. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Ele não falou, quem comigo não ajunta, tá descansando. Quem comigo não ajunta, tá de férias. Não, olha a gravidade do que Jesus falou, meu irmão. Minha irmã. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele não deixou ali espaço para quem tá na arquibancada assistindo a guerra e comendo pipoca. Ele não deixou espaço para quem tá se lixando com quem entra dentro do seu corpo, porque o meu ministério diz que eu tenho que viajar. Para viajar, eu tenho que deixar esse veneno entrar no meu corpo. O Senhor vai entender, né? É só orar. Não. Quem comigo não ajunta, espalha. São pessoas que nunca pararam para analisar a tremenda seriedade, meu irmão, do sacrifício que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, fez na cruz do Calvário por nós. São pessoas que desprezam, tomam o sangue dele por profano, qualquer coisa. Tratam Jesus com desleixo, com descaso, e depois querem fazer parte ali, né? Só que são só os fiéis da terra. E isso eu falo aqui para vergonha do inferno, e que o inferno ouça. São só os fiéis da terra. Não é qualquer um, não é todo mundo. Os olhos do Senhor vão procurar os fiéis da terra. Eles não vão procurar todo mundo. Não. Meu irmão, e quando os fariseus lá perguntando para Jesus, né? Fala-nos claramente se é, se não é, quem que o Senhor é, fala claramente. Jesus falou, eu tenho falado. Por qual razão vocês não podem entender a minha palavra? Eu tenho dito tudo abertamente. Porque vocês não são de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, não tenta enfiar no grupo de que é de Deus quem não é, quem não tá nem aí pra ele, quem não se importa com os critérios que ele se importa. Ai dos que chamam o amargo de doce e o doce de amargo. Que tratam o mal por bem e o bem por mal. Ai dessas pessoas, meu irmão. Então, se Deus faz uma separação muito distinta, nós faremos também, porque nós somos representantes de Cristo na Terra. Nossa obrigação é fazer essa diferença. Não é julgar ninguém, mas é deixar muito claro que existe uma diferença, que o céu não é a casa da mãe Joana, a eternidade com Deus não é o clube do oba-oba, não é. Ele faz essa diferença, e quem vai habitar com ele não é todo mundo, não. Não é todo mundo. A fé não é de todos. Não tenta enfiar no grupo ali quem não tem fé, quem não tá nem aí pra Deus, quem não se importa com ele, quem não se importa com os critérios dele. Só quem se importa, meu irmão. Só quem anda ali na palavra, sem santidade. Ninguém verá o Senhor, então não tenta inventar moda, criar um clube particular aí pra você, como se todo mundo fosse entrar no céu. Não é assim. Não é assim. Mas é misericórdia. Olha a diferença ali. Quem faz a diferença é Deus. É Ele. E não somos nós que vamos desfazer essa diferença. Não somos nós que vamos desfazer essa separação que existe muito bem definida, meu irmão. Com isso, nós não somos melhores do que ninguém. Nós precisamos de misericórdia como todo mundo. Só que o inferno vai ter que ouvir isso. Vai ter que ouvir que há uma diferença. E ela é feita pelo Senhor Deus. E Deus não abre mão dessa diferença. Os olhos dele buscarão os fiéis da terra para que estejam com ele. Não vai buscar qualquer um, não. A gente está falando aqui do Rei da Glória.
E a gente está falando de pessoas que desprezaram o sangue do filho dele. E alguns continuam desprezando até hoje. Colocando o concurso público em cima de Jesus, colocando emprego em cima de Jesus, colocando faculdade em cima de Jesus, filho, mulher, pai, mãe, viagem, cidadania em cima de Jesus. Tudo isso aí é tudo uma prova para nós, para a gente definir aí quem que é o nosso primeiro, quem é o primeiro. Se ele não for o primeiro, não é mais nada. Não adianta, a pessoa se iludiu. E sim, nós vamos falar isso. A pessoa se iludiu e ela está achando que Deus vai fazer vista grossa. E Ele não faz vista grossa, irmãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. They burn for you. They burn for you. Yes, stars burn. They burn.